Olá, começa agora mais um caminho, o Caminho da Fé, que é inspirado no Caminho de Santiago de Compostela. Foi criado em 2003 a partir de Águas da Prata, São Paulo, e assim como a milenar rota espanhola, tem diversas outras rotas, foram sendo criados diversos outros caminhos, depois da sua inauguração. Eu vou fazer o ramal Franca, São Paulo. A ideia é fazer em 9 dias até a Basílica de Aparecida, aproximadamente 630 quilômetros, devagar e sempre, explorando logicamente o autoconhecimento, conhecendo melhor o nosso Brasil e com os cuidados necessários para o momento. Para mim, essa viagem começou antes daqui, Começo a gravar aqui, mas começou 800 quilômetros atrás, aliás, em Teresópolis, uma longa viagem de ônibus saindo de Teresópolis, parando no terminal Tietê, em São Paulo, depois mais uma espera e mais um ônibus até Franca. Mas vale a pena, para conhecer um ramal desse, um ramal novo, que é o que tudo indica, um dos mais bonitos do caminho. E a gente vai aqui seguindo viagem, cicloviagem, conhecendo melhor o nosso Brasil. Bora pedalar? Bora seguir comigo? Após 5 quilômetros atravessando a zona urbana de Franca, o caminho segue por grandes áreas de plantação. Na minha passagem, havia muitos terrenos abertos aguardando novos plantios nessa região, que é tomada pelos canaviais até a chegada na pequena cidade de Patrocínio Paulista. Em São Tomás de Aquino, Minas Gerais, partindo para a segunda etapa do Caminho da Fé. Na primeira saí de Franca, passei por Patrocínio Paulista e Itirapuã, chegando aqui nesse local. A igreja, está aqui a capela principal, leva o nome do santo, São Tomás de Aquino, a Praça Cônego Tomás, onde eu estou agora. Essa primeira etapa, deu para ver, começou muito plana, muito tranquila, até chegar a Patrocínio Paulista, atravessando aí muitas plantações, mas depois de Patrocínio Paulista para frente começou a ficar mais inclinado, muitos morros, principalmente entre Itirapuã e aqui São Tomás de Aquino, muitas subidas. E detalhe, para quem for fazer o ramal Franca, fica a dica, esse trecho entre Itirapuã e São Tomás de Aquino é dos piores. Mas por quê? 30 quilômetros, zero água, nenhum lugar para abastecer, nenhum lugar para alimentação, nada. Eu até passei um certo perrengue relacionado a isso, a água acabou logo nos primeiros quilômetros, muito sol, muitos morros e depois foi puxado para concluir. Então, para quem for repetir, fica a dica.
água, leve muita água e alimento nesse trechinho Tirapuã, São Tomás de Aquino, senão pode passar um perrengue. Se no caminho de Santiago eu fiquei encantado com as plantações de uva, aqui no caminho da fé, Ramal Franca, a riqueza é o café. Olha só que legal, por diversos quilômetros, atravessando cafezais como esse aqui. Desde lá da primeira etapa, muito café, muitos cafezais, muitas propriedades. Eu estou girando e não acaba. É café que não acaba mais. E olha só, eu tomei um café na pousada Casa Grande em São Tomás de Aquino. Delícia, delícia, encorpado, um sabor adocicado no finalzinho. Se eu já não estivesse levando muito peso, pode apostar que eu compraria uns pacotes e colocaria na bike. Que legal, Caminho da Fé, Ramal Franca. Começando a terceira etapa do Caminho da Fé, Ramal Franca, com essa reta alucinante entre Monte Santo de Minas e o distrito de Milagres, onde eu acabo de chegar. 12 quilômetros de reta, 12 em linha reta, muitas descidas fortes e alguns topos de morro para subir. E também poeira demais, cada hora que passava um carro, um caminhão, como subia a poeira. Eu comecei o dia e já estou bem sujinho, né? Parece o final da etapa. Mas está valendo a pena, um trecho bem diferente aqui no Ramal Franca e que vale a pena fazer assim devagarinho, curtindo, porque é muito legal e de certa forma lembra a meseta central lá do Caminho de Santiago de Compostela, que tem uma reta de 17 quilômetros, aqui são 12 e a diferença é que lá é plano, aqui né, como boas terras mineiras, tem uns topzinhos para subir, mas é legal demais. O segundo dia foi concluído com um bonito pôr do sol. Já o terceiro, tempo nublado para ajudar nas grandes ladeiras que precisariam enfrentar
depois da cidade de Caconde, em São Paulo. Estou agora na Serra do Cigano, trecho mais duro, mais ríspido do ramal Franca, nesse segmento entre Franca e Águas da Prata. É logo depois de Caconde, muito em pé, muito íngreme em vários trechos, algumas partes bem apertadas que impedem aquele zigue-zague, por exemplo, e pedras soltas. E além disso, puxando bagagem, vindo sem carrinho de apoio, e empurrar é inevitável, porque a roda sai, a bicicleta levanta a frente, puxa para trás. Então eu mesmo tive que empurrar vários trechos aqui e pelo visto ainda vou empurrar mais um pouquinho aqui para cima. Mas vergonha não é empurrar, vergonha é não vir por preguiça e deixar de aproveitar um local como esse aqui. Já estou em Águas da Prata, hospedado na pousada Casarão, descansando aí para o que falta dessa cicloviagem, né? Saí de Franca, já foram 340 quilômetros até aqui, muitas belezas percorridas, também alguns perrengues, né? A etapa anterior foi muito dura, muito dura. Eu saí de Caconde e a ideia era chegar em Águas da Prata, direto, Caconde e Águas da Prata. Aí tive um imprevistozinho, acabei errando uma parte do caminho que me tomou tempo, energia, etc. Tive um pequeno imprevisto na bike, também perdi mais um tempo. E no meio do caminho a Serra da Fartura, que ninguém conta, que é tão dura quanto as outras aí que a gente vai ver pela frente. A Serra da Fartura tem grande altimetria, muitas rampas, muitos pontos fortes e resultado. Eu pretendia chegar em Águas da Prata, mas não deu. Cheguei em São Roque da Fartura já à noite, 19 horas. Então, por segurança, eu optei em não seguir adiante. Tem que pegar um pedaço de estrada de asfalto, então eu optei em ficar em São Roque da Fartura. E foi muito legal por alguns motivos. Primeiro, conheci uma pousada que eu não pararia se eu seguisse para Águas da Prata, a pousada São Longuinho. Fica na entrada de São Roque da Fartura, uma pousada nova, recém-credenciada pelo caminho, e onde me dispensaram um carinho, um acolhimento sensacional. É uma pousada nova, tudo arrumado, bonitinho. Melhor do que isso é essa parte de atenção com o peregrino, com o bicigrino, todo o cuidado com o viajante, toda a preocupação, jantar, café da manhã, conversa boa. Então foi muito legal ficar lá na pousada São Longuinho, recomendo. Além disso, como eu fiz esse trechinho de São Roque da Fartura até Águas da Prata durante o dia, eu acabei passando por um mirante que eu não passaria tradicionalmente. O mirante entre São Roque da Fartura e Águas da Prata, onde eu peguei uma vista sensacional, assim, para uma parte bonita de serra, já avistando a Serra da Mantiqueira, vendo tudo de cima. Se eu passasse tarde de noite, não veria nada disso, não conheceria nada disso. Teve um perrenguezinho, para não dizer que foi só maravilha. Eu peguei e segui as setas do caminho da fé, e em dado momento ele manda asfalto, caminho pelo asfalto, carro, moto, caminhonete, jipe, etc. E população normal, o resto do público, caminhante, ciclista, assim eu entendi, não tinha nada indicando que o ciclista não poderia seguir para a direita, então segui as setas normais. Porém, nesse trecho, quase chegando em Águas da Prata, você é jogado para dentro de fazendas, diversas fazendas. Eu passei por 11 porteiras. Dessas 11 porteiras, 6 estavam trancadas. Ou seja, como vocês já viram, estou levando bagagem. Tive que parar a bicicleta 6 vezes, tirar a bagagem, passar a bagagem por cima da porteira e pular a bicicleta por cima da porteira. Isso tomou uma grande demanda do dia. Era para ser uma etapa muito fácil para chegar aqui em Águas da Prata e poder seguir meu cronograma normal e até descansar, mas acabou sendo mais puxado por conta disso. E detalhe, ainda passei um perrengue com boi, com gado. Como se atravessa fazendas, eu cheguei em um ponto onde havia
20 ou mais cabeças de gado, fechando totalmente a passagem, totalmente. À esquerda é cerca, estava cheio de gado do outro lado, e à direita um açude ou algo do tipo. Não tinha onde passar. Eu fiquei meia hora tentando pensar o que eu ia fazer. Se ia voltar, era muito difícil, rampas íngremes, escorregadias. Ou fazer o quê? Não aparecia ninguém da fazenda, então comecei eu a tocar o gado. Depois de muito tempo pensando, comecei a tocar, ei boi, vai boi. Foi uma cena meio ridícula, mas assim eles conseguiram sair do caminho, né? Eles saíram do caminho e eu consegui passar. Não havia um caminho totalmente seguro, mas como eu percebi que esses gritos estavam atraindo inclusive mais bois aí do resto da fazenda, eles saíam e estavam vindo mais. Eu aproveitei uma brecha e passei entre os bois, foi um susto, mas no final das contas deu certo. Estou aqui em Águas da Prata e a gente segue aí viajando pelo caminho da fé. Lembrando sempre, comecei no ramal Franca. De Águas da Prata em diante, realmente o caminho da fé é outro caminho. De Franca até lá, falta ainda uma melhor distribuição dos trechos, falta ponto de apoio, umas etapas assim muito longas sem água, mas aqui é diferente, a gente já começa a encontrar locais assim, olha só. Água de mina, que jorrando aqui, banheiro para o peregrino, para o bicigrino, e uma capela construída pela comunidade, Capela Sagrado Coração de Jesus, que além da sua função primordial, tem ainda ali dentro remédio, esparadrapo e mais outros acessórios que podem ajudar quem está fazendo o caminho da fé. Também não dá para deixar de mostrar que a gente começa a encontrar de Águas da Prata em diante essas mensagens aqui, olha só. Mensagens de estímulo a quem está realizando essa peregrinação até a Basílica de Nossa Senhora. Devido a um grande imprevisto, ter presenciado um grave acidente com um ciclista de São Paulo, só cheguei a Ouro Fino, a cidade do Menino da Porteira, no início da noite. O segundo dia no ramal principal do Caminho da Fé começou aberto e convidativo para pedalar e admirar as maravilhas encontradas em terras mineiras. Pernoitei em Ouro Fino, que é uma cidade famosa devido à música Menino da Porteira, né, que ficou conhecida com Sérgio Reis. E de lá segui para Inconfidente, né, primeira parada do dia, Inconfidente, que é uma cidade um pouco menor, mas bastante acolhedora. Terra do crochê, como indica lá a fonte na entrada da cidade. E outro ponto interessante de se conhecer em Inconfidente, não dá para passar direto, é o Bar do Maurão, que é uma das personalidades e uma das pessoas que virou ícone do Caminho da Fé. Então, se você passar por Inconfidente e não der pelo menos uma paradinha no Bar do Maurão para pegar o carimbo na credencial, para trocar nem que seja
sejam poucas palavras com ele, você está fazendo o caminho errado. Então pare lá no Barra do Maurão, é obrigação quase. E outro detalhe legal aqui dessa região de Inconfidentes é que passam por aqui outros caminhos além do Caminho da Fé. Tá aqui o caminho de Inhaxica, tem o Caminho da Prece. São muitos caminhos aí que atravessam essas terras mineiras e alguns cruzam aqui em Inconfidentes. Então, se você ficou curioso em saber mais sobre esse caminho aqui, sobre o Caminho da Prece e diversos outros que a gente tem, não só em Minas, mas Brasil afora, fica uma dica. Oswaldo Buzo. Oswaldo Buzo, peregrino. Ele é a referência, quase uma Wikipedia dos caminhos do Brasil, o Oswaldo. Então pesquisa, ele tem um blog muito legal, também tem as redes sociais. Então procure aí Oswaldo Buzo, que você vai saber sobre esse, sobre o Caminho da Fé e muito mais aí dessas riquezas do nosso país. Acabo de concluir aqui o trecho da Porteira do Céu, um dos mais difíceis aqui dessa etapa que eu estou fazendo hoje, embaixo no sol forte. É um ícone do Caminho da Fé. E quando eu cheguei aqui, encontrei o Odair, que é de Americana, com a família dele aqui. Uma missão muito legal. Quando eu falei que de Águas da Prata para cá a situação muda em relação ao apoio, esse é o tipo de situação que eu estava relatando. Odair, o que você veio fazer aqui, aqui na Porteira do Céu? Fazer apoio para os peregrinos, que o ano passado fizeram isso para mim, que a gente estava fazendo de bike, né? Aí o pessoal de Campinas passou e esse ano a gente quis também contribuir e fazer um apoio para os peregrinos, trazendo água, uma bolachinha, uma paçoca, uma coquinha, né? E um apoio, e a gente vai deixando pelo caminho alguns kits para o pessoal ir pegando, uma fruta, uma banana. É um gratificante, né? E já vale a pena. E já plantando as sementinhas pequenos ali. Sim, sim. Valentino e Miguel. Aqui, ó. Valentino e Miguel. Dá um joia. Olha, ó. No apoio do Caminho da Fé, obrigado Odair. Água gelada, paçoca. E esse incentivo para quem encara essa subida aí da Porteira do Céu, que não é fácil, né? Difícil essa subida. Pé ou já de subi, bicicleta. já é difícil. Subir de bicicleta. E a pé ou bicicleta é muito duro. É muito duro, é muito duro. Então, a gente nunca tá sozinho. Sempre tá. Acompanha a gente. Então valeu, Daí, brigadão Valeu. mesmo. A gente segue registrando o Caminho da Fé e suas riquezas além do caminho, né? O importante é viver o caminho e encontrar também pessoas assim. Logo depois de Estivas, passa por uma passarela, uma travessia segura para cruzar a rodovia Fernão Dias e pouquinho depois vem a Capelinha São Bento, que tem ponto de água, ponto para carregar o celular, local para carimbo e muitas mensagens positivas. Ideia de um peregrino que agora apoia outros peregrinos. E ao longo desse trecho, a partir desse trecho, muitas mensagens como essa aqui, ó. Era só o que me faltava. Muitas mensagens motivacionais, visto que essa serra que tem aqui já é uma preparação para a grande dificuldade do dia, que é a Serra do Caçador. Mas devagar e sempre, olha só. Pare, respire e siga.
trecho entre Consolação e Paraisópolis começa bem tranquilo, em um segmento plano. Porém, não demora muito para começarem as características subidas do Caminho da Fé. Sobre Paraisópolis, outro detalhe é que esse é o limite para se obter o certificado do Caminho da Fé. Ou seja, é preciso percorrer pelo menos 140 quilômetros até a Aparecida, a partir dali, para receber o certificado de conclusão quando chegar à Basílica. Bom, Josemar, você já está aqui no caminho, trabalhando o caminho há 9 anos, né? Mas você já vive ele há mais tempo. Já está no caminho da fé aí desde... Tá trabalhando há 9 anos, né? Mas aqui eu moro aqui já fazem 13 anos, então já faz 13 anos que a gente já conhece essa maravilha do caminho da fé, né? E o que o caminho da fé representa para você? Cara, o caminho da fé hoje é minha vida, é minha história, é meu trabalho, é onde eu conheço meus amigos, onde eu revejo meus amigos, onde eu conheci minha esposa. O caminho da fé ele é a minha vida, ele se funde muito com a minha história de vida. Agora, gostaria que você falasse para a gente também da importância do caminho da fé para todas essas cidades que ele atravessa, né? Eu acredito que ele tenha mudado a vida de muita gente, com né? certeza. O caminho da fé, para quem trabalha, que mora ao longo do caminho, além de ser muito gratificante, ele gera renda, né? Hoje eu trabalho exclusivamente com o caminho da fé, com os peregrinos. E ao longo do caminho tem muita gente que trabalha exclusivamente com o caminho. Então, se você vê as pessoas assim que tinham uma portinha, que vendiam café, hoje já são lanchonetes, pessoas que tinham um quartinho para receber peregrinos, hoje já tem mais quartos, né? Então, o caminho da fé ele gira uma economia muito grande aqui para quem está ao longo do caminho, né? Bom, para quem ainda não fez ou tem dúvida de se fazer, qual a dica que você dá? Venha pro caminho. Eu costumo dizer assim que não tem data certa, não tem momentos, não tem melhor época do ano para fazer, tem o seu momento. Sentiu o chamado, venha e venha conhecer o caminho. Nem que for para andar um dia ou pedalar um dia. Venha pro caminho da fé, venha de coração aberto, que eu tenho certeza que vocês vão se encantar com esse mundo maravilhoso. E é difícil dizer aqui em palavras, é só você vindo e conhecendo. Eu tenho certeza que vocês vão falar assim, olha, é muito mais do que eu imaginava. Quem faz o caminho da fé, obrigatoriamente tem que dar uma parada pelo menos nesse local aqui, a famosa pousada da Dona Inês, no meio da Exigente e Luminosa. Muitas pessoas escolhem pernoitar aqui, mas dependendo da etapa, a gente só passa no meio do dia, no meio da manhã. Então mesmo que você só cruze esse trechinho, não deixe de parar, carimbar sua credencial por aqui e de repente conhecer a famosa Dona Inês, que sempre tão bem recebe os peregrinos e bicigrinos.
A Luminosa é uma das subidas mais famosas e temidas do caminho. Além da grande porcentagem em inclinação, é preciso se levar em conta que ao chegar ali, o ciclista ou o caminhante já terão percorrido longa distância e, consequentemente, o que já é difícil naturalmente, parece ser ainda pior. Depois de Campos do Jordão, o peregrino, o bicigrino tem duas opções para chegar à Basílica de Aparecida: pelo asfalto, por Pindamonhangaba, ou por estradas de terra, continuando mais ou menos no clima que foi quase todo o caminho, via Pedrinhas, Gomeral. E foi esse, logicamente, que eu escolhi, por conta dessa proximidade com a natureza, desse momento que a gente vive, inclusive, de distanciamento maior ainda nesse sentido. E aqui, ó, a gente passa nessa estrada de pedrinha por alguns locais interessantes, como o Mirante do Pau Arcado, Campos do Jordão ainda. Hoje o dia não está aberto, azul, mas é legal, né? Ver a cidade de cima. E aqui embaixo, nesse vale aqui, um mar de araucárias, né? Essa espécie é esse único pinheiro brasileiro que se avista aí por um longo trecho aqui em Campos do Jordão. Ainda tem um pouquinho mais de subida, aqui, até o topo dessa região aqui de montanha de Campos do Jordão, para depois entrar em outro trecho ícone do Caminho da Fé, que é Pedrinhas, a descida de Pedrinhas, famosa descida longa, íngreme. Daqui a pouquinho, vamos subir mais um pouquinho, daqui a pouco tem Pedrinhas, morro abaixo, e daqui a pouquinho Aparecida, Basílica lá, concluindo esse Caminho da Fé, Ramal Franca. Aqui começa a lendária descida de Pedrinhas. A placa já indica muito íngreme, perigosa. Então o ciclista, principalmente o ciclista caminhante, deve ter cuidado para não torcer o pé, por exemplo, não se machucar, mas o ciclista não deve se empolgar aqui nessa descida. Ele é muito forte, tem curvas fechadas e, como o nome diz, muitas pedrinhas.
690 quilômetros depois, com 15.605 de altimetria, quantidade de morros subidos, tá aí, Basílica de Aparecida, Santuário Nacional, destino final de quem realiza o caminho da fé, seja ele o ramal que for, o encerramento dele é aqui, o objetivo dele é chegar aqui em Aparecida. Foram 10 dias pedalando, a ideia era fazer 9, mas eu tive um imprevisto no meio do caminho que acabou me atrasando uma das etapas e eu acabei fazendo uma etapa menor quebrada. Então foram 10 dias muito duros, a altimetria já mostra isso, mais de 15 mil de altimetria, muitos morros a vencer, muitas dificuldades aí pelo caminho. Foi muito mais duro do que eu imaginava, principalmente porque eu vim sozinho, trazendo minha bagagem, o meu peso aí, ferramenta, roupa, que eu precisasse ao longo do caminho, principalmente porque eu estava fazendo o ramal Franca, que é um ramal que não tem tanta estrutura quanto o ramal Águas da Prata, como eu mostrei ao longo desse registro. Mas, apesar de muito difícil, logicamente alguns dias aí foram muito mais difíceis do que os outros, como no trecho entre Tocos de Mogi e Estiva. Duríssimo, talvez o mais duro do trajeto, mas deu tudo certo. É preciso acreditar em você, que você vai conseguir, que vai superar. Ao longo do caminho eu mostrei que várias placas aí motivacionais colocadas pelos peregrinos ao longo do caminho da fé. Em uma delas, lá no meio da Luminosa, que é um dos trajetos mais difíceis aí do caminho da fé, está a informação: mesmo que pareça difícil, não desista. E eu não desisti, estou aqui. Recompensador, mas um caminho concluído, né? Depois do caminho de Santiago de Compostela em 2019. E agora aí topando esse desafio, registrando aqui. É difícil falar, né? A gente passa tanta coisa. 10 dias, imagino que se passa durante 10 dias com tantos desafios, tantas provações. E quando se conclui o caminho, às vezes é difícil colocar para fora o que a gente está sentindo. Mas espero que, de certo modo, também incentive você a realizar os seus sonhos, a correr atrás. Porque é possível, às vezes pode parecer difícil, mas está aí. A prova que no final tudo pode dar certo, mas é preciso ter resiliência, persistência. E também citando mais uma plaquinha que eu vi ao longo do caminho: viva o que te faz feliz. Concluído o caminho, não deixe de visitar o interior do Santuário Nacional. A gigante Basílica de Aparecida é rica em detalhes, sem esquecer, logicamente, do principal motivo para sua existência. Ainda por lá, o peregrino ou bicigrino deve apresentar sua credencial devidamente carimbada nas pousadas e outros estabelecimentos comerciais para receber o certificado de conclusão do caminho da fé, mais uma semelhança com o caminho de Santiago de Compostela.